Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é investigação do hipertireoidismo, tudo o que você precisa saber. É engraçado porque na primeira semana do nosso Instagram, do Endocrino Papers, a maioria das perguntas que nós recebemos naquela caixinha dos stories era sobre investigação do hipertireoidismo, né? Quando eu solicito TRAB, ultrassonografia, onde é que a cintilografia entra na história? E aí a gente prometeu de gravar um podcast sobre esse tema, então a gente está hoje aqui basicamente cumprindo uma promessa para falar para o pessoal como fazer essa investigação de um paciente que se apresenta para a gente com hipertireoidismo. É aquele que já chega com diagnóstico de hipertireoidismo. Perfeito. Né? Já vai chegar ali trazendo os exames que você solicitou ou que outro colega solicitou, enfim. Então vamos pensar nesse paciente que chegou agora com o resultado de exames compatíveis com hipertireoidismo. Primeira coisa, como é que eu classifico o hipertireoidismo? O hipertireoidismo ele vai classificar basicamente, tem aquela classificação para qualquer doença hormonal da tireoide de subclínico e franco, né, ou clínico, né? O subclínico é quando você tem alteração só do TSH e os hormônios primários T4 e T3 estão dentro da faixa normal. O franco é quando você tem alteração do TSH e dos hormônios livres, né? No caso da doença primária da tireoide, no hipertireoidismo, que é o esperado, a gente vê o TSH suprimido, que é o hormônio central hipofisário, e os hormônios da tireoide vão estar elevados, né? Então T4 e T3 elevados. Em geral, aí é um dos casos onde a gente tem que dosar T3, né? Porque pode passar batido o que chama de T3 toxicose. Por exemplo, você dizer com certeza é subclínico, você pode ter TSH suprimido, T4 normal e T3 alto. Aí tem que fazer o T3 realmente para fechar como subclínico ou clínico nesse contexto. Né? Porque se o T3 estiver alto e o T4 normal, com TSH baixo, não é subclínico. Né? Hipertireoidismo clínico, franco. Acho que é importante também dizer para o pessoal que, embora tenha esse nome clínico e subclínico, é um diagnóstico laboratorial. Isso. Não é realmente se tem clínica ou se não tem clínica de hipertireoidismo. Você pode ter clínica no subclínico. Né? É apenas uma definição de laboratório. Até porque, às vezes, a gente pega um quadro laboratorial bem alterado e a clínica é bem pobre e pega, às vezes, uma clínica muito... E o laboratório não é isso não tudo. Não tem essas alterações todas. Tireoide, né? A gente vê muito isso. Varia bastante, né? No caso... Não, pode falar aí. No caso, se eu tenho um TSH suprimido, com T4 livre, T3 elevados, né? É um hipertireoidismo primário franco. Isso. Se a gente tem aí T4 e T3 normais, seria um hipertireoidismo primário subclínico. Às vezes o pessoal até esquece desse detalhe, né? Que o subclínico é um subtipo do hipertireoidismo primário. Isso. E se você tem T4 e T3 elevados com TSH inapropriadamente normal, como a gente gosta tanto de falar na endócrino, né? Ou até mesmo um TSH elevado, a gente cairia em quê? No hipertireoidismo secundário, que é de origem central. Né? Já é outra coisa. O problema não é de tireoide, o problema é hipofisário. Agora, lembrar que isso é raríssimo. Muito raro. Muito raro. Muito raro. E quando a gente pensa nos centrais, aí vai entrar aquela outra investigaçãozinha que você tem que separar o tirotropinoma, né, o tumor secretor de TSH realmente, e da história da resistência aos hormônios tireoidianos, que aí vai ter um capítulo aí à parte em relação a esse diagnóstico diferencial. É tão raro, assim, resistência eu já vi, mas não estou lembrado de já ter visto tirotropinoma, não. Tu já viu, Luciano? Vi tirotropinoma. Acho que lá no hospital tem 2 casos de tirotropinoma, assim, na história não participo do ambulatório neuroendócrino. Tem 2 É aquela casos. situação que primeiro a gente repete o exame. Com certeza. A gente acha que está errado. Lembrar que a gente está falando aqui de doença tireoidiana, né? Porque se tem aquela primeira divisão, que é a história da tirotoxicose, que é quando você tem um excesso de hormônio tireoidiano, mas não tem uma fabricação aumentada de hormônio tireoidiano, né? Como a maioria do hormônio fica armazenado na glândula, você pode ter uma liberação excessiva por várias outras coisas, além da questão da iatrogenia, né? Do uso exógeno. Então tem um capítulo inteiro só sobre essas armadilhas aí das dosagens laboratoriais, né? Que acaba complicando. Muito bem, então, uma vez que a gente tenha classificado o hipertireoidismo desse paciente que se apresentou no consultório, eu tenho agora que pensar nas etiologias e começar a investigar essas etiologias. Então, quais são as principais causas do hipertireoidismo que a gente precisa investigar no paciente que se apresenta para a gente no consultório? Uma coisa interessante disso é que eu já vi muito colega que vê o hipertireoidismo e age como se aquele dali já fosse o diagnóstico final.
Né? Hipertireoidismo é um diagnóstico sindrômico, a gente precisa estabelecer a etiologia. Então, essa é a pergunta que o Queiro fez, né? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pensar nas causas. Existem diversas causas, né? Tem aquelas mais comuns e aquelas mais raras. Né? A causa mais comum, disparado, é a doença de Graves. Doença de Graves é o hipertireoidismo clássico, né? Quando você tem um hipertireoidismo por excesso de produção de hormônio tireoidiano, primário da tireoide realmente, né? Tem aquela história da etiologia autoimune, você vai ter o anticorpo estimulatório, né? O TRAB, o antirreceptor de TSH. Aí o TSH ele estimula a tireoide, o TRAB vai ligar no mesmo receptor, fazer o mesmo papel que faria o TSH. Só que aí não tem a questão do feedback, não tem a regulação, porque ele está ligado no receptor e está fazendo aquele efeito estimulatório sobre a glândula, né? Essa aí seria a principal causa. E aí, claro, os hormônios tireoidianos T3 e T4 vai aumentar, vai fazer feedback lá em cima e o TSH vai cair. Isso. Mas o TRAB está lá, firme e forte, estimulando o tempo todo. O Luciano colocou uma coisa importante, que foi a história da classificação, né? Que a gente vê alguns autores trazerem aí, darem ênfase a essa divisão da tireotoxicose sem hipertireoidismo e com hipertireoidismo, né? Então, pensando em causas de tireotoxicose seria a expressão clínica do excesso de hormônios tireoidianos, não importa de onde eles vêm. Né? O paciente tem lá taquicardia, perda de peso, tremores, enfim, tireotoxicose sem hipertireoidismo. A gente tem como exemplo aí o paciente que está fazendo uso de hormônio tireoidiano, por exemplo, né? Uso de T4, uso de T3, ou ainda o paciente que tem a tireotoxicose num contexto de uma tireoidite, porque ele tem destruição, né? Inflamação tireoidiana com liberação de hormônios pré-formados, mas ele não tem, de fato, hipertireoidismo, porque não tem aumento da síntese. Né? Exatamente. E aí, quando a gente passa para a tireotoxicose com hipertireoidismo, aí vem a doença de Graves, bócio multinodular tóxico, adenoma tóxico. Que aí é a história da doença de Plummer, né? Que é quando você tem um nódulo que está produzindo esse excesso de hormônio, né? De forma autônoma, né? Então, assim, você deu aquele primeiro diagnóstico, aquele primeiro passo que a gente colocou anteriormente. Aí chegou o laboratório, TSH está suprimido, T4 e T3 estão elevados, né? Então, a partir disso aqui, aí você vai ver, checar o TRAB. O TRAB veio alto, é Graves. Assim, você muito dificilmente não vai ser Graves, mas assim, 99,99% vai ser Graves. Você vê o TSH suprimido, T4, T3 alto. Não tem TRAB, aí você vê ultrassonografia. Ultrassonografia tem nódulo, aí é cintilografia, para você avaliar se o nódulo é quente, se o nódulo é frio, se a glândula toda é quente, se a glândula é fria, porque isso vai ajudar nessa história da tireotoxicose, de uma tireoidite ou de outra causa para aquele laboratório ali de hipertireoidismo. Se você tem um hipertireoidismo, você tem um nódulo, né, e você ainda não definiu a causa como sendo a doença de Graves, que é a principal, aí a gente pode pensar na segunda causa aí, logo depois da doença de Graves, que são justamente os nódulos autônomos. Né? Quando o Luciano falou nódulo quente, é exatamente isso. É um nódulo hiperprodutor. Né? Geralmente é por uma mutação ali somática do receptor do TSH em algumas células foliculares, né, da tireoide, não é na glândula toda. Né? Você tem um grupo de células que tem a mutação e aí forma um nódulo. E como é uma mutação ativadora do receptor, é como se tivesse sempre muito TSH ali, mesmo sem ter. Né? Ele funciona independente de regulação central. E aí produz muito hormônio, vai lá na hipófise, diminui o TSH, mas mesmo o TSH caindo, ele está lá, firme e forte, produzindo hormônio. Então, um nódulo autônomo, pode ser o Plummer, que geralmente a gente chama Plummer quando é um adenoma tóxico, um único adenoma, né? Ou um bócio multinodular tóxico, quando a gente tem mais de um nódulo produtor autônomo, produtor de hormônio tireoidiano. Então, tem nódulo e hipertireoidismo, eu tenho que saber se esse nódulo ele é produtor ou não, para ver se ela é a etiologia. Ótimo. Antes da gente começar a detalhar melhor essa questão de TRAB, ultrassonografia, cintilografia, como é que eu posso utilizar os dados que eu tenho de anamnese, de exame físico do meu paciente, para pensar na etiologia do hipertireoidismo? A gente sabe que tem algumas características, por exemplo, aí para a doença de Graves, né? Um paciente que se apresenta com bócio difuso, orbitopatia ou mais raramente dermopatia, a gente já sabe que aquele paciente tem Graves, né? Pelo exame físico, ali na primeira consulta você já consegue matar aquele quadro. Eu acho que todo mundo veio, assim, quem já viu um paciente de Graves entrando no consultório já disse, deita, lá vem, né? Assim, você já vê de cara logo aquele paciente que chega com aquele olhar vivo, né? Pode ter aquela questão da exoftalmia ou não.
Aí a gente lembra que essa orbitopatia de Graves ela é relacionada também ao TRAB, né? Do mesmo jeito que o TRAB tem um efeito estimulatório sobre a célula tiroidiana, ele também tem um efeito estimulatório sobre os macrófagos que estão ali no tecido retroorbitário, vai gerar um processo inflamatório ali que vai ter uma deposição de glucosaminoglicanos do tecido que vai gerar a exoftalmia. A retração palpebral, o olhar vivo, já é uma característica do hipertiroidismo por si só. O excesso de hormônio tiroide, mesmo sem a deposição de tecido, já tem essa característica, né? O bócio é marcante na questão do Graves, né? Um bócio difuso, você palpa, a glândula está toda aumentada, geralmente por igual. Vai ter essa questão da pele quente, úmida, vai ter a questão da taquicardia, o tremor, o paciente que não fica quieto, não consegue parar olhando para você, fica olhando para todo canto. Então, assim, você vê que ele está ali desequilibrado, uma certa agitaçãozinha, né, por causa da história do hipertiroidismo. Então, o bócio é uma coisa que dirige bem para Graves, né? E aí, se você não tiver esses achados, pode ser Graves, mas assim, são achados que vão lhe ajudar nisso, né? Do bócio também, bem característico do Graves, é a presença, como você tem uma hipervascularização da glândula, ela não está só aumentada, ela está hipervascularizada. E aí você pode ter frêmito e até sopro. Não sei se alguém aí já viu alguém auscultando a tireoide. Eu já auscultei tireoide, né? Você bota lá, já vi até um estudante olhando para mim meio... Tá doido esse médico auscultando a tireoide. Mas você escuta o sopro. E não vou dizer que é patognomônico, mas é muito característico de ser doença de Graves. Então tem um bócio difuso. E principalmente se for um bócio grande, com frêmito, com sopro, né, isso chama muita atenção para a hipervascularização, que é uma característica da doença de Graves. Esse caso é fácil. Esse caso é fácil. Então, se tiver oftalmopatia, bócio grande com frêmito, né, e se ainda tiver dermopatia, que é mais rara, né, dermopatia. Ninguém lembra, e assim, aqui para nós, o povo não lembra de olhar se tem dermatopatia, não. Inclusive, os nossos residentes, às vezes, eles não olharam lá o membro do paciente para ver se tem a característica. Não. Lembrando que a gente estuda a dermopatia na região pré-tibial, né? Mas ela pode estar presente em outras áreas, né? Cotovelo, ombros do pé, tornozelo, né? Então, dá uma geral ali no paciente, procura uma área de pele mais espessada, como diz o livro, né? Que lembra uma casca de laranja. Isso. É um mixedema mesmo, é um mixedema. Um edema duro. Se você tiver isso, é Graves. Você pode não ter a oftalmopatia e ter a dermopatia. Isso. Pensando naquele paciente que não tem esses estigmas clássicos de Graves, eu acho que a palpação de um nódulo grande, então se você está lá, palpa um nódulo de 3 centímetros, o paciente não tem estigmas de Graves, já pode pensar que esse hipertireoidismo é causado por uma doença de Plummer. Sim. Se tem laboratório, o nódulo... Sim. Isso. Você não tem a oftalmopatia, não tem dermopatia, que ainda é mais rara, não tem frêmito, mas tem um nódulo, e é um nódulo importante, porque não é um nódulozinho qualquer que vai causar... doença autônoma, né? Não é um nódulo de 0,5 centímetros. É um nódulo que você está palpando, é um nódulo, às vezes, até visível. E aí chama atenção. Inclusive, tem essa característica, né? Normalmente, a doença de Plummer, para chegar num nível de hipertiroidismo, não vai ser micronódulo, não vai ser uma coisa tão pequenininha, não, né? A não ser que você tenha vários nódulos autônomos ao mesmo tempo, que não é comum, né? Acho que clinicamente outra coisa que pode ajudar é se for tireoidite dolorosa, você ter um paciente está referindo dor, na palpação da tireoide ele vai referir dor, febre. Né? Pode ter febre, doença sistêmica, mas aí seria a tireoidite dolorosa, né? Tem a tireoidite indolor e tem a tireoidite dolorosa. Então, quando tem dor, também facilita para a gente. Isso que a gente está falando são pacientes que a gente não vai ter dúvida na investigação etiológica, certo? Então, clinicamente, né? A gente consegue meio que definir. São casos mais fáceis. Vamos pensar naquele paciente que não tem nada disso, que você deu o diagnóstico de hipertireoidismo, então hipertireoidismo primário, e não sabe ainda qual é a causa. Qual o papel que o TRAB vai ter na avaliação inicial desse paciente com hipertireoidismo? O TRAB entra naquela conversa que a gente estava tendo. O TRAB é um marcador da doença de Graves, né? Do jeito que a gente tem o anti-TPO como marcador do Hashimoto, a gente vai ter o TRAB como marcador de Graves, né? Em geral, a maioria dos casos, o TRAB é estimulatório, aí vai ter esse papel dentro da doença de Graves. Existe caso de TRAB inibitório, é um pouco mais raro, mas existe um anticorpo contra o receptor de TSH. A gente viu nas duas etiologias principais de hipertiroidismo, a gente de uma forma ou de outra vai estar atuando no receptor de TSH, seja estimulando diretamente via TRAB, seja por uma mutação no receptor para ele ficar
constitutivamente ativado no Plummer, né? Então, a ligação do TSH, ela tem esse efeito funcional, de aumentar a produção hormonal, também tem o efeito trófico de sobrevida da célula, por isso que tem bócio, por isso que tem nódulo, por isso que o nódulo do Plummer é maiorzinho, porque tem esse efeito mitogênico ali da estimulação, né? Então, acho que tem que lembrar dessas historinhas aí. Então, o TRAB, acho que assim, a maioria dos guidelines coloca ele como sendo necessário, né, indispensável para aquele paciente que você não tem essas características clássicas de Graves que a gente comentou anteriormente. Até tem aquelas indicações mais antigas, né? O paciente tem oftalmopatia, mas não tem hipertireoidismo. Mas será que essa oftalmopatia é doença de Graves? O paciente está na dúvida, aquele paciente idoso, que o idoso geralmente não faz esse quadro clínico tão... É o chamado hipertireoidismo apático, né? O bócio é menor. O bócio é menor, e aí, mas laboratorialmente é hipertireoidismo, aí você vai ter que dosar o TRAB. Tá na dúvida se é tireoidite, se é doença de Graves, porque não tem as características clínicas que direcionam o raciocínio, faz um TRAB. Mas, né, acho que o que eu quero dizer é que na prática a gente acaba, mesmo aquele paciente com oftalmopatia, aquele paciente clássico, solicitando o TRAB, porque o TRAB tem uma implicação prognóstica também. Isso. Exato. Né? Tem estudo aí mostrando um TRAB maior que 12, por exemplo, mostra que a taxa de remissão, a chance de remissão do paciente com tionamida é mais baixa, né? Então, você pensar, será que esse paciente já não vale a pena eu fazer um tratamento com iodo? Embora também um TRAB muito alto, você tem que ter cuidado na hora de fazer o iodo, porque se ele não tem oftalmopatia, pode desencadear. Né? O radiodo é fator de risco para oftalmopatia. Inclusive, uma das indicações hoje de fazer corticoide como prevenção de oftalmopatia. TRAB muito alto, vai fazer iodo, tem que fazer profilaxia com corticoide. Então, o TRAB... É importante também, até às vezes, orientar a gente no tratamento. Lembrar, esses pontos de corte são assim, muito teóricos, né? Assim, a gente decora para prova, o negócio do 8.8 para fazer profilaxia, 12 para dizer que trata ou não trata, mas o importante é você ter um valor de TRAB. É interessante você ter, até para um segmento, porque quando você pensar no tratamento de hipertireoidismo, comecei a tratar, o TRAB estava 25. Com 6 meses de medicação, o TRAB está 4. Então, você tem uma boa resposta em relação a essa parte imunológica da coisa e você vai ter uma perspectiva legal de que na hora que você for suspender o tratamento, se o TRAB negativou, você tem uma grande chance de que ele fique em remissão. O TRAB ainda está positivo no momento que você vai tentar suspender a medicação, muito provavelmente ele vai voltar a ter doença, né? Então, serve para ver a história da oftalmopatia, serve para a dermopatia, que é também via TRAB, serve para indicar uma perspectiva em relação ao tratamento inicial, embora aqui, em geral, assim, a gente não vai... o TRAB está alto, não serve usar tionamida, vou ter que tratar, ter que fazer cirurgia. Não cabe aqui tão diretamente isso, né? Mas serve para você ter uma perspectiva. Eu comecei a tratar, o TRAB estava 30, 6 meses, continua 30, meu filho, veja, não vai resolver, não vai resolver. Então aí você vai tentar outra coisa diferente, né? Já vai pensando aí. E assim, se você vai fazer um acompanhamento com o TRAB, também é importante lembrar de tentar manter o mesmo laboratório, né? Porque pode mudar aí a muda o ensaio, né? O ensaio muda e aí pode atrapalhar muda a kit, muda tudo, né? Agora a gente não tem, Luciano, como dosar ainda, né? Assim, acho que na prática, o bloqueador, né? O bloqueador tinha um ensaio que o pessoal estava trazendo, né? Mas aí vai cair muito naqueles casos específicos. Você pegar um paciente que tenha um TRAB num nível muito elevado, que o laboratório não é de hiper, né? Se a gente está falando do laboratório que já veio de cara como hiper, nem cabe mais você discutir TRAB inibitório, né? Você já pulou essa parte, né? Não tem mais. Ou às vezes o paciente, tem aquele paciente que flutua também, né? Que faz, você começa a tratar hiper, rapidamente ele faz hipo. Esse é a tireoide bipolar. A tireoide bipolar, gostei. E às vezes pode ser por flutuação também do tipo de TRAB. O TRAB era um TRAB estimulador e aí passou para ser um TRAB bloqueador, o paciente agora está fazendo hipotireoidismo. Pode Acontece isso. Quando predomina o TRAB estimulador, o paciente faz a clínica de Graves, né? Isso. Quando predomina o bloqueador, faz um Hashimoto. Outro ponto importante é saber a aplicação que a ultrassonografia vai ter na investigação desses pacientes com hipertireoidismo. E aí cabe uma avaliação tanto anatômica, que a ultrassonografia propicia, como também uma avaliação do Doppler, né? Porque a gente vai ver, a maioria dos fluxogramas de investigação de hipertireoidismo coloca que a gente vai definir se o paciente tem doença nodular ou não, baseado apenas no exame físico, né? Então, se a palpação você identifica que o paciente tem nódulo, não tem nódulo, você vai para um lado, vai para outro da investigação. Mas, na prática, a gente acaba usando com muita frequência a ultrassonografia
para identificar essa doença nodular que pode sim passar despercebida no exame físico com muita frequência. Principalmente se a pessoa não tiver muita experiência em palpar. Então, se você não tem a experiência, então talvez valha a pena sim você fazer um ultrassom e ver se ali não tem um nódulo que você está deixando passar. E aí assim, a gente tem que lembrar sempre, guideline diretriz é uma recomendação para população, né? Se você dizer assim, eu estou aqui fazendo recomendação para um serviço público, para dizer, eu tenho que... Se disser que tem que fazer ultrassom em todo mundo, eu tenho que fazer ultrassom em todos os pacientes com hipertireoidismo, em qualquer lugar. Então, assim, não cabe isso num contexto populacional. Dá para você definir sem ultrassom? Até dá, né? Você poderia até dizer assim, dosei o TRAB, veio positivo, aí eu palpei, tem um bócio difuso, não sei o que, é Graves. Pode ter um nódulo no meio do Graves? Pode, inclusive, né, um nódulo até com um risco um pouquinho aumentado em relação à malignidade, dependendo do contexto, né? Então, assim, mas, assim, num primeiro momento, para resolver o hipertireoidismo do paciente, você vai começar a tratar ele com tionamida. Comecei a tratar e não está respondendo. Aí você vai dizer, não, então agora vamos fazer uma investigação adicional, vou fazer ultrassom. Então, talvez o ultrassom para a primeira leva não coubesse num populacional, mas assim, se você tiver acesso, lógico que é um exame que vai ter importância. A gente, como endócrino, geralmente trabalhando em serviços que tem acesso, a gente acaba fazendo mesmo ultrassom, para ver realmente se tem ou não um nódulo, né? Isso. E no caso, o Doppler é uma excelente opção quando você quer diferenciar, por exemplo, uma doença de Graves, naquele paciente que não tem estigmas, né, que tem uma tireoide pequena, de uma tireoidite. A gente sabe que a doença de Graves tem aquele padrão de inferno tireoidiano, né, bem típico, de hipervascularização. O Graves, né? O Graves. Isso. Pode ser medido o pico de fluxo, né, na artéria tireoidiana inferior, e aí fazer essa diferenciação entre tireoidite e doença de Graves. Agora, o que os guidelines colocam é que isso tem que ser feito por um profissional com experiência, né, que saiba aplicar esse Doppler, para que você possa usar realmente isso como um dado confiável. E aí, inclusive, substituiria a cintilografia, né? A captação de 24 tem até horas. trabalho que mostra que a sensibilidade, né, do ultrassom com Doppler é igual a da cintilografia, né? Porque na cintilografia no Graves você vai ter uma hipercaptação. No ultrassom você vai ter ali uma hipervascularização. Na tireoidite, na cintilografia, uma hipocaptação. No ultrassom você vai ter diminuição da vascularização. Sim. Né? A grande questão desses estudos, aí cabe um pouquinho da metodologia de sempre criticar na história, é que tipo assim, eu estou fazendo um estudo e eu sou ultrassonografista. Assim, Graves é o tipo de coisa que você, tipo assim, o paciente está deitado para você fazer o exame. Você botou o Doppler, mas você está vendo o paciente. Você então, já sabe que ele tem Graves. Sem Graves, assim, você vai ver um bócio, tá vendo a tireoide aumentada, elástica e tal, o cara, né? Eu acho que é Graves. Veja como o Doppler está muito aumentado, o cara vai dizer na hora, né? Entendi. Então, assim, tem essa questãozinha aí na história, né? Mas, assim, o Doppler é uma das poucas situações que Doppler, às vezes a gente hipervaloriza, mas para a questão de avaliação da tireoide é uma das poucas situações onde você pode ter algum benefício. Serve para isso, por exemplo, na história de tireoidite induzida por amiodarona, né? Que você pode ter um efeito de J-based ou ter a parte destrutiva, então o Doppler poderia lhe ajudar. Então tem algumas indicações bem específicas para Doppler, né? Para nódulo nem está se valorizando, mas você vê que o Tirades não usa Doppler, não tem mais a classificação de chamas no meio da história. Então, assim, o Doppler cada vez perde um pouquinho a importância, mas no hipertireoidismo, particularmente, aí cabe. E aí, outra função é justamente o nódulo, que a gente já tinha falado, né? Porque se tem um nódulo, principalmente um nódulo maior que 2 centímetros, maior que 3 centímetros, chamar a atenção para ser um nódulo autônomo, né? Num contexto de hipertireoidismo. Principalmente se você não consegue, olhando para o paciente, vendo se ele tem ou não oftalmopatia, tudo definir se é Graves ou não. Então, aí, o que é que vai fazer? Se tem um nódulo, tem hipertireoidismo, eu não definir a causa. Cintilografia, né? A gente chega, então, num outro exame que gera muita dúvida e surge a pergunta, né? Quando solicitar a cintilografia na investigação de um paciente com hipertireoidismo? Isso aí rendeu muitas perguntas na caixinha lá dos nossos stories, né? Cintilografia é para todo mundo com hipertireoidismo, Luciano? Não, assim, a cintilografia cabe bem no contexto que você tem. Um laboratório de hipertireoidismo fez ultrassom, tem nódulo, então nódulo mais TSH suprimido é igual a cintilografia, né? Isso aí é uma... Essa frase é perfeita, memoriza essa frase. Não tem para onde você fugir dela, né? A cintilografia no contexto, porque confunde muito quando o pessoal fica falando de tireoidite, a história de captação, se a captação está alta, se a captação está baixa. Então, a cintilografia no contexto tireoidite, aí vai um pouquinho fora disso. Se você tem um bócio difuso, laboratório de hipertireoidismo, viu TRAB é positivo, Graves, a cintilografia não vai lhe acrescentar muita coisa se não tem nódulo ali. Isso.
Você fez um laboratório de hipertireoidismo, o TRAB foi negativo, você está na dúvida se é um bócio difuso tóxico ou uma tireoidite, aí cabe também a cintilografia. Pode lhe ajudar. Mas se você diz assim, não tenho, é um exame caro, não sei o quê, você pode esperar a evolução do quadro, entendeu? Se o quadro se resolve, aí você bota uma dosinha, baixa a tionamida, e o quadro se resolve rapidamente, 4, 6 semanas, já controlou com um comprimido de Itapazol, aí dificilmente vai ser Graves, né? Provavelmente não é Graves. Então você fica mais sossegado em relação a isso, né? Para não confundir a coisa. Isso. Então, seria assim... a indicação mais clara que o Luciano falou logo no início, nódulo com hipertireoidismo, porque aí você vai saber se é autônomo ou não. E outra indicação seria nessa dúvida aí, será que é Graves ou será que é tireoidite? Então, no Graves tem uma captação alta nas 24 horas, na tireoidite tem a captação baixa. Mas, como o Luciano falou, assim, não é aquela coisa, indispensável. Agora, nódulo com TSH suprimido, aí sim você tem que fazer a cintilografia. Lembrar que a gente ainda pode até ter aquela gracinha de uma Marine Learte da vida, né? Ícaro que adora, né? O nosso residente, ela apresentou uma reunião clínica, 2 casos. Não sei se o pessoal sabe o que a gente está falando. É o paciente que tem Graves e tem Plum ao mesmo tempo. É um nódulo autônomo num paciente com Graves. Né? Então, você, por exemplo, pode acontecer, você não tem acesso ao TRAB, por exemplo, que acontece. Às vezes nem todo serviço tem acesso ao TRAB. Aí o paciente ali, você acha que é Graves, está na dúvida, tem um nódulo na nutrição de tireoide, você faz a cintilo, até pensando que é um plummer. Aí vem uma captação alta das 24 horas, assim, típica de Graves, com um nódulo no meio de uma tireoide hipercaptante, é autônomo. Para o pessoal lembrar, assim, quando a gente avalia a cintilografia do nódulo autônomo, a gente vê o nódulo hipercaptante e o resto da glândula hipocaptante. Né? Porque o TSH não está baixo, porque aquele nódulo está produzindo muito hormônio tireoidiano. Então, as células normais da tireoide não estão captando o iodo, porque o TSH está baixo, não está estimulando aquela célula folicular. Então, você tem a parte normal da tireoide está hipocaptante, mas a parte do nódulo está ali, é bem escuro, né? Aparece na cintilo, captando tudo. Na Marine Learte, você vai ter toda a glândula hipercaptante ainda captando, porque... na doença de Graves, o TRAB está agindo em todas as células, ela é difusa, é um bócio difuso, com um nódulo hipercaptante no meio. Né? É raro, mas existe. Isso esclarece bem também a história dessa raio, o pessoal fala, né? Dessa captação de 24 horas, de que quando você tem plummer, na maioria das vezes a captação vai estar baixa, vai estar até no limite inferior da normalidade, porque só vai estar hipercaptante só o nódulo. Você tem que pensar que o resto da glândula inteiro vai estar baixa. Então, uma glândula normal, normofuncionante, a glândula inteira tem uma captação normal. Se você pensar, eu tenho um nódulo ali, o nódulo mede 2 centímetros, a tua tireoide toda mediria 8, aí tu tem só aquele nódulo captando, o resto está tudo suprimido, a captação total vai dar baixa, porque é só o nódulo. No Graves, é a glândula toda que está captando, então a captação de 24 horas vai dar alta, né? Lembrar das cintilas, umas causas assim também diferentes. Já tive alguns casos de Strumovari, né? Strumovari é um tumor ovariano que estaria fabricando esse excesso de hormônio tireoidiano, e aí fazia cintilografia da tireoide. É engraçado que os dois, coincidentemente, era na época que, assim, você com a medicina nuclear funciona, você podendo entrar lá para ver os exames, aí você fazia cintilografia da tireoide, né? Aí a tireoide não tinha captação nenhuma, porque o cara tem hiper e não vai ver captação da tireoide, porque o hormônio está vindo de fora, o TSH está suprimido, é a mesma coisa. O hormônio está vindo do ovário nesses casos, né? Isso, aí você tem que fazer a cintilografia como se fosse uma PCI, tem que fazer o corpo inteiro para achar o foco. Aí capta lá na pelve. Capta lá na pelve. Luciano descreveu exatamente um caso que eu tive no consultório esse mês. Uma paciente meia-idade, ultrassonografia, aquele padrão típico, né, multinodular, com hipertireoidismo subclínico, só que persistente. E aí, paciente pós-menopausa, né, tem indicação de investigação, tratamento. Fui investigar, fiz a cintilografia, veio lá, se eu não me engano, no limite inferior ele colocava como sendo 15% da captação de 24 horas. Ela estava ali no limite inferior e claramente a imagem de um nódulo, de um plummer, suprimindo ali todo o resto da glândula. Então, exatamente isso que você falou, né? Um paciente com plummer e uma captação no limite inferior. Só lembrar para o pessoal, quando a gente pede a cintilografia de tireoide, são feitos 2 exames em um. Então, o paciente faz a cintilografia mesmo, que é uma imagem planar, em que a gente vai ver ali a distribuição do traçador, toda a tireoide, nódulos frios, nódulos quentes, e a gente vê também essa captação do iodo em 24 horas, que expressa o quanto foi captado, o quanto foi fixado naquela glândula do iodo que foi administrado. E é isso que a gente usa, é essa captação que a gente usa para diferenciar entre uma tireotoxicose com hipertireoidismo, como, por exemplo, a doença de Graves,
e uma tireotoxicose sem hipertireoidismo, como é o caso das tireoidites, né? Que vão ter aí uma captação tipicamente muito baixa, classicamente menor que 1% e sempre menor que 5%. Isso. E aí, a gente tá só aproveitando para fazer o diagnóstico diferencial, quando a captação está baixa, então já foi citar 2 exemplos aqui, tireoidites e estromovari. Mas tem outros, né? Como o hipertireoidismo factício, né? Aquele paciente que está ingerindo, às vezes sem você saber, ou tem aquelas formulações, usando uma fórmula doida aí qualquer que alguém prescreveu, com T3 no meio. E aí, claro que se o hormônio é exógeno, vai inibir o TSH e vai inibir a glândula, que não vai mais captar iodo nenhum, aí vai dar uma captação baixa. Outra causa mais rara é quando você tem metástase de carcinoma folicular de tireoide funcionante, né? É uma metástase que está funcionando, ou seja, está produzindo hormônio fora da tireoide. Aí também a captação vai dar baixa. Agora isso é raro. Essa questão do T3 não é tão incomum, né? Hoje com essas fórmulas aí, emagrecedoras, então não espere que o paciente vá chegar ao consultório dizendo que está usando T3, né? Muitas vezes ele nem sabe o que está tomando. Exatamente. Ou faz de conta que não sabe também. Né? Peça para traz para eu ver o que é que tem aí dentro, né? O paciente com hipertireoidismo tomando uma fórmula esquisita, né? Pode ser que tenha T3 no meio. Então, fazendo um resumo aqui, para quem está atendendo um paciente com hipertireoidismo, classifique o hipertireoidismo, né? Saiba quais são as principais causas dessa síndrome, como o Eric colocou. Comece a investigação ali pela anamnese, exame físico, você já pode conseguir chegar ao diagnóstico etiológico desse paciente. Se indicado, na maioria das vezes, solicite o TRAB. A ultrassonografia é um exame também que a gente pede para praticamente todos os pacientes. Em alguns casos selecionados, a cintilografia, né, com captação de iodo em 24 horas. Isso, exatamente. Acho que aí é um bom caminho para o pessoal. Mas é interessante para vocês seguir esse fluxozinho, né? Pedir laboratório, TSH, T4 livre, T3, TRAB. Se já fechou Graves aqui, aí você não precisa de muita coisa a mais ali. Você já pode dar uma parada nessa linha. Você palpa a tireoide, viu uma irregularidade, um negócio nódulo ali, aí você vai pedir ultrassom. Mas se não, já resolveu por ali. E se você não tem acesso fácil, né? Isso, né? Aí a sequência ultrassom vem no próximo passo, cintilo lá no último passo da história, né? Acho que e aí nódulo com TSH baixo, cintilografia. Cintilo. É isso, pessoal. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, coloca lá as 5 estrelas, ativa o sininho também para acompanhar nossos podcasts. Segue Endocrino Papers no Instagram. Se você está no YouTube, deixa seu comentário, curte, compartilha o vídeo com seus amigos. Até a próxima. Até mais.